empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Mas eu também tenho outras curiosidades. Sim. Até porque não é todo dia que recebemos uma empreendedora militar e bem bacana. Por que escolheu ser bombeira? Então, lá na escolha, né? Hoje em dia isso é mais tranquilo, mas quando eu tive que escolher, né, era muito normal a gente começar a trabalhar com 19. Hoje em dia as coisas estão mais postergadas, né? Então, acabou o ensino médio, era comum você já começar a trabalhar e tudo mais, né? Então, quando eu terminei, hoje é ensino fundamental, acho que chama, né? Porque teve essa mudança de nomenclatura aí também. O ginásio. O ginásio. O antigo ginásio. Eu fiquei naquilo, né? O que eu vou fazer? Aí ia para uma escola comum ou para o curso técnico, né? Fiquei nessa pendência, mas aí acabei acompanhando as meninas e já... vou fazer curso técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem. Vamos fazer. Aí fiz o curso técnico, acabei por volta de 19 anos, já estava formada com uma profissão. Já estava começando a trabalhar, né? Não gostei. Caramba. No estágio, falei, não quero isso pra minha vida. Isso já no curso técnico. No estágio, né? Porque na época era um dos... até hoje é muito conhecido, né? Bezerra de Araújo, tem até em outros bairros, mas era, assim, o curso de ponta da enfermagem naquela época, né? Então, era muito puxado. Então, na época do estágio, eu comecei com 16, 17 anos, eu comecei a ter rotina realmente pesada de trabalho, porque era estágio de manhã, então eu tinha que acordar 4 horas da manhã, ir para a rodoviária, pegar ônibus para ir para o hospital, para voltar para estudar a tarde toda. Que aí era o estágio junto com o resto do curso, né? Caramba, puxava bem. Então, isso na faixa etária de 16, 17 anos aí, né? Então, quando chegou na época do estágio, que eu fui ver como é que era o serviço mesmo, né, da enfermagem, né? Não valorizado, né? Não valorizado, pesadíssimo e tudo mais. Não quero isso pra minha vida. Porque, assim, eu não gostava daquele cuidado ali do paciente internado todo dia, sabe? E aí entra a questão da ansiedade e saúde mental também. Você tem que ter a mentalidade muito bem trabalhada, porque é um ambiente extremamente pesado. Então, se você não se cuidar, você adoece junto, né? Então, beleza. Terminei, tava com curso técnico, vou trabalhar, tem que trabalhar, né? Sair de casa com 19 anos é outra história, pra morar fora. E aí, trabalhando com enfermagem aqui e ali, aí o bombeiro, até hoje né? É um dos concursos mais, talvez não seja o que pague melhor, né? Mas é o mais desejado para a área da saúde. Porque é uma, assim, não sei explicar. Mas é bem visado. É uma coisa muito desejada, né? Então... vai abrir a prova. E quando abriu a prova, acho que foi o maior, não vai ter mais nenhum desse jeito. Foi o maior concurso que o bombeiro já fez aqui no Rio de Janeiro. Que foi quando o bombeiro assumiu as UPAs e a SAMU. Aqui no estado. Então, precisava de muita mão de obra, né? Para suprir o socorro de rua do bombeiro, do SAMU. Caramba. E das UPAs. Né? Que estavam sendo implementadas um monte. Um monte. Então, foi muito grande o concurso. Então, eu falei, cara, é a minha chance. Eu vou entrar nesse. Porque eu tava naquela coisa, tipo assim, não conseguia emprego direito, não gostava muito do tipo de serviço e tal, mas do bombeiro, eu tinha certeza que eu ia gostar. Porque socorro de rua, tipo, emergência era o que, cara, eu gostava dessa parte, né? De trabalhar na emergência mais dinâmico. Tu pega aqui o paciente, daqui a pouco o paciente sai e tu não tem aquela coisa de ficar todo dia repetição, né? E aí, comecei a estudar em casa. Né? Não fiz curso, não fiz nada, comecei a estudar em casa, estudei em casa. E eu aí já tinha voltado a praticar atividade física, né? Porque tem o TAF, e o TAF é muito pesado. Isso é uma coisa que o pessoal profissional de saúde peca muito, porque talvez a pessoa seja muito boa na parte escrita, mas vai ficar no TAF, porque é muito TAF é teste o teste físico. É muito pesado. Isso é pra entrar, isso te reprova. Reprova. No caso. E eu costumo falar, eu tenho alguns pacientes que vão fazer TAF, né? Às vezes me procuram por identificação e tal, e vão esperar. E eu falo muito isso. Depois que você passa na prova escrita, a vaga é sua. Você só é eliminado por você mesmo no TAF. Se você estiver com a saúde em dia,
né? Porque você tem outras avaliações, né? Exame físico, documental, né? Que você não pode ter nada de restrição na justiça. Mas, depois que você passou na prova escrita, a vaga é sua. Você só pode passar, só tem que passar no TAF. Né? Sim. Só depende de você. Só depende de você. 130 quilos. E olha que teve pessoas... Cheio de biscoito de maisena. Mas no meu TAF, tinha pessoas obesas fazendo TAF. Olha só. Sim. E conseguiram? Não. Não. Foram na Pode ir, tentativa. vai Tipo, vou tentar, mas eu não tiro o mérito. Tipo assim, passei, eu vou tentar, vou dar, vou sair de lá arrebentada, mas vou tentar. Teve seu mérito, né? Fala um exemplo, assim, de um exercício, alguma coisa. Então, aqui no estado do Rio, o TAF não tem diferenciação. É igual para homem e para mulher. É o mesmo TAF. Então, para a saúde... E, assim, o bombeiro tem várias especialidades, né? Tem salva-vida, tem a gente que é da saúde, tem o combatente, né? Que é o pessoal que grava aqui também. Então, para a saúde, o TAF é diferente do salva-vidas. Aí o salva-vidas, o salva-vidas, além do TAF igual a gente, que é o TAF de entrada, tem o teste peculiar, né? Que você tem que saber nadar no mar e tudo mais. Então, tem outro teste específico. Mas aí, para a saúde, na época que eu fiz, porque isso vai muito do edital, né? Mas na época que eu fiz, era 2.400 e 12 minutos. Então, é muito apertada a corrida. Correr bem. Tem que correr bem mesmo. Flexão sem joelho no chão, 10 flexões, 30 abdominais em 1 minuto e um tiro de 100 metros em até 19 segundos. Que legal. Um tiro de 100 metros, 19 segundos. É BOP isso? É o quê? Forte. Então, assim, não é muito fácil, não. Se você é sedentário e não fizer uma preparação, você não consegue. Isso direto, sem descansar. É direto no mesmo dia. Não, mas você para pra fazer Não, uma atividade. para porque, assim, vai aquela bateria, né? Sim. Então, aí, vamos fazer todo mundo aqui agora isso, depois vamos para outra atividade, né? E sem contar que a questão emocional é pesadíssima, para vocês terem noção. Você tem duas oportunidades. Você faz o TAF, se você reprovar, você pode fazer outra tentativa. Eu reprovei na corrida na primeira por conta do psicológico. Sério, travou, bloqueou? Sério, eu falei, não vou conseguir. Na minha mente, eu não vou conseguir. E pensando friamente, eu ia conseguir, porque ainda tinha tempo e eu tava na última volta da corrida. Eu parei e desisti. Caramba. E já tinha passado todo o resto, porque a corrida era o último. Aí foi só pra segunda tentativa, só pra corrida. Você repete só o que você reprovou. Falei, não, eu vou passar. Nessa não tem... No mesmo dia ou Não, no outro dia? Acho que foi uma semana depois, ou alguns dias depois, 5 dias depois. Bacana que ele dá uma outra oportunidade, né? Até porque é mais mental também, né? E aí você fica... Para algumas pessoas, né? Como eu falei, tem gente que não ia passar mesmo, né? Que, tipo assim, reprovei em tudo. A segunda... Você não estava preparada mesmo. Então, aí... Eu estudei em casa, e aí, foram 1.700 vagas para técnico. Foi muita vaga. E aí, eu fazia contas ao tempo todo. Eu só vivia disso, só vivia no meu mundinho. E eu sou capricorniana, a gente vive no nosso mundo mesmo. Então, era eu comigo mesmo. Ninguém, não falava com família, com nada, essas questões todas, né? Era só eu comigo mesmo. E eu fazia educação física na época, eu comentava com o pessoal. Aí, realmente, tem muita vaga, dá para entrar. Porque acho que eram 19 pessoas só por vaga na inscrição. Então, assim, super possível. Né? Então, eu falei, bom, eu preciso passar. Eu passando no TAF, eu me garanto. E eu sei que eu já sabia que o TAF ia eliminar muita gente. Então, se eu passar, eu vou ser chamada por desistência, por eliminação do TAF. Eu sabia disso, né? Aí, beleza, fui fazer a prova. E detalhe na prova, eu sou péssima em matemática, né? Aí fui pra nutrição achando que ia fugir lá matemática, meu Deus. Bastante. Tem bastante? Muita. Cálculo de tudo. É. Eu pensei, eu era muito de humanas, né? Aí eu pensei, biológicas tá ok ainda. Cheguei lá, meu Deus. Aí, você tinha que acertar pelo menos 50%, português, matemática e específica. Você tinha que acertar pelo menos 50% de cada para você entrar. E fiz português, fui super bem. A enfermagem também fui super bem. Matemática. Eu acertei só 3. E eram 10 questões. Eu precisava acertar 5. Pra vocês verem como é que a vaga era minha.
Caramba. Você já ficaria no Não. Se tivesse muita competitividade, provavelmente... Então, aí eu tinha acertado só 3. Pelo gabarito, eu tinha acertado só 3. Só que quando eles anulam questões, né? Você ganha a questão. Anularam 2. Caramba! Sensacional. Muito bom. E eu entrei. Aí, beleza. Passei. Vou olhar quando que eu vou fazer TAF. Eu fui chamada no primeiro TAF. No primeiro TAF. Eu achei que fosse ser chamada depois da eliminação, tal. Eu fui chamada no primeiro TAF, tipo... E como ia acabar contrato, né? Dessas questões de UPA e tudo mais... Foi tudo muito corrido. Então, tipo... Saiu o resultado... Eu tava no primeiro TAF... Era, tipo, uma semana depois o TAF. Caramba. Aí foi muito rápido. Geralmente se demora. Rápido. Aí depois, beleza. Passei no TAF... Passei por todo o processo, né? E, assim... Foi uma alegria muito grande da minha família... Porque meu pai... Eu sou a única filha mulher. E eu tenho 2 irmãos homens. E o sonho do meu pai era ser militar. E os homens não foram. Nenhum dos 2 serviu. Nem exército. Caramba. E eu fui a única que virei militar, né? Então, assim, foi uma felicidade muito grande da minha família. E aí, passei por tudo. Recrutamento foi 1 mês só também. Normalmente, o recrutamento dura 6 meses. O nosso recrutamento foi 1 mês só também. E já tava lá, né? E já tinha. E foi assim. E realmente... Assim, hoje a gente tá falando lá fora que hoje eu tô no hospital, né? Na emergência. Novamente. Na emergência, né? Porque é onde eu gosto de trabalhar, mas o socorro de rua assim, sem explicação. Mas na emergência é mais de boa, porque a galera chega também... E a gente, assim, é um pouco diferente porque não é emergência aberta, né? Emergência a gente só cuida dos bombeiros e familiares dependentes. Então, não é o fluxo de uma emergência aberta que nem um hospital aqui fora. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.